E aí, moçada do nono ano, tudo bem com vocês? Beleza, espero que sim. Bom, gente, vamos lá para o nosso processo de revisão para as nossas aulas, tá certo? Bem, gente, ano passado nós começamos com o assunto espaço mundial, perfeito? E dentro do espaço mundial tínhamos lá um assunto chamado de regionalizações, divisões ou regionalizações, tá certo? Bem, gente, vamos para a definição primeiramente. O que é regionalizar? Regionalizar nada mais é do que dividir. Dividir espaços utilizando algum critério. E aí vocês lembram, eu acho, do exemplo que eu citei ano passado para vocês. Bem, se nós tivéssemos em sala de aula e eu colocasse homens para o lado, mulheres para o outro, eu estaria fazendo uma regionalização, uma divisão, utilizando algum critério. Qual critério que eu estaria utilizando aí? Critério de gênero, perfeito? Então, regionalizar nada mais é do que dividir espaços utilizando algum critério. Então vamos ver lá a primeira regionalização que a gente pode falar aqui. Ó. A primeira regionalização são em continentes e oceanos. Tá? Tá aqui de um lado você tem a Ásia, América, África, Oceania e Europa. Tá certo? Do outro tem Pacífico, Atlântico, Índico e Ártico. Bem, poderia me perguntar, Gomes, uma pergunta que surge, né? Quando se divide a Terra, né, o planeta de modo geral, em continentes, qual é o critério que a gente está utilizando? Critério geográfico e critério cultural. Esses são os dois utilizados, basicamente, para dividir, né, a Terra em continentes. Quando eu falo que a Ásia é diferente da Europa, tem uma divisão. Qual é a divisão entre esses dois continentes? Uma cadeia de montanhas chamadas Montes Urais. Quando eu vou dividir a Europa da África, o que divide esses dois continentes, né, é o Mediterrâneo, é o mar Mediterrâneo, perfeito? E assim sucessivamente. Para os oceanos também tem uma divisão, tem um limite geográfico que a gente pode dizer, tá? Que é, por exemplo, a divisão entre o Oceano Atlântico e o Pacífico é o Estreito de Magalhães, né? Lá na Patagônia, região da Patagônia, lá no finalzinho, perdão, no finalzinho da América. O que divide o Atlântico do Índico é o Cabo da Boa Esperança, tá certo? Mas assim, gente, não dá para delimitar na água, né? Não dá para ter um limite fixo, né? Assim na água, porque, enfim, vocês sabem. Mas a gente tem os marcos geográficos aí que delimitam os oceanos, sim, perfeito? Então, vamos lá dar uma avançada aqui nos slides. Ó, aqui está o continente americano, ó, extensão muito extenso, né? Latitudinalmente, tá certo? Ok, ó. Aqui nós temos a África, ok? Ó, o mar Mediterrâneo que divide a África da Europa, perfeito, que é um estreitinho aqui de Gibraltar, ok? Aqui nós temos o continente asiático, cadeia de montanhas, Montes Urais, é né? Um marco geográfico que o divide da Europa. E aqui está a Oceania, perfeito, moçada. Tem um outro continente que vocês devem estar vendo aqui, ó, é o Ártico. Porém, a gente só vai considerar os continentes que são de fato habitáveis atualmente, ok? Vamos lá então avançar. Ó, vamos fazer uma comparação aí entre, esse gráfico é bem interessante, entre oceanos, tá? E continente, entre as massas líquidas e as massas sólidas, tá? Ó, o Pacífico, vamos lá, ó, em relação às massas líquidas oceânicas, em relação ao globo terrestre, ó, quem é que tem mais massa? O continente ou as águas, né? Que é os oceanos no caso, né? Muito mais os oceanos, tá certo, gente? Muito mais, ó. No caso do Pacífico, olha o Atlântico, a gente aqui, ó, tem muito mais água, né? Ó, o Índico também. No total, tem mais água emersa, tá, gente? A parte emersa, a parte que a gente vê, tá? Tem mais água, ok? Do que terra, ok? A gente possui mais água do que terra. Então, aquela música lá do Caetano, Água, Planeta, Terra. Acho que vocês não devem ter ouvido, né? Mas tem uma musiquinha aí. Ou é Planeta Água, Terra, alguma coisa assim. Vou tentar colocar para vocês aí. Ela tá certo, porque a gente deveria ser chamado de planeta água, tá? De, levando em consideração a superfície, tá certo? A gente tem muito mais líquido do que terra, gente. A gente deve, por isso que a gente é um ser, né? Eu acho que é por isso que a gente tem, que a gente é um ser com volume de água muito maior
que é a massa sólida, no caso, tá? Bem, vamos lá então. Outras regionalizações que a gente pode falar, tá? São as regionalizações políticas. Lembra disso? Nós falamos. Como são essas regionalizações, Gomes? Como é que é dividido? Basicamente, no mundo é dividido dessa forma, ó. Estados, países, nação, território, aqui está faltando o acento, perdão, povo e governo, tá? São as regionalizações que a gente pode utilizar para dividir o mundo, perfeito? O mundo de modo geral. São divididos entre estados, países, nações, territórios, tá? Povos e governos, tá certo? Bom, mas vamos lá ver as definições desses termos aí. O que significa essas palavrinhas aí, tá? Bem, o que isso significa Estado? Estado corresponde à organização política, administrativa e jurídica de uma sociedade. O Estado, gente, então nada mais é do que uma organização política. É como se fosse uma empresa, gente, tá certo? Onde tem as pessoas, tá? Que administram a empresa, onde tem pessoas que comandam a empresa, a gente pode dizer assim, né? Uma organização política. E tem as pessoas que criam as leis dentro dessa empresa. Então, o Estado nada mais é que uma organização política, é uma espécie de empresa, de grande empresa. Vamos colocar desse modo, tá certo? Ok? Uma organização política, administrativa e jurídica. Pensa no Estado como uma grande empresa, onde tem pessoas que comandam, onde tem pessoas que trabalham, onde tem pessoas que administram, no caso, né? E onde tem pessoas que criam as leis, as ordens dentro dessas empresas, perfeito? País, gente, é a junção de Estado, nação e território. Mas vamos falar logo do que é uma nação, tá? Para a gente entender o que é um país. Eu acho que vocês ainda se lembram disso. Nação nada mais é que um agrupamento social unido por uma identidade cultural. Parece difícil isso, mas nação é a união de pessoas que têm uma cultura igual. Quando a gente fala, por exemplo, em nação brasileira, a gente está falando de um povo que tem características culturais iguais, né? E qual é a nossa principal característica que nos une? Já perguntei isso em sala de aula para vocês, né? E já perguntei online também ano passado. Bem, o que é que nos une enquanto nação brasileira, a gente pode dizer? Qual é o principal fator cultural que nos une? É a língua, gente. Tá? É a língua. A gente fala o mesmo idioma. Então, a língua é o principal fator aí que diz, né, que corrobora para que a gente possa ter uma nação brasileira. Mas existem outras nações dentro do território brasileiro, dentro da nação brasileira, Gomes. Sim, existem outras nações. Né? Por exemplo, a nação rubro-negra. Tô brincando com vocês, gente, tá certo? Mas só para vocês terem aí uma noção do que significa a nação, tá certo? Outra característica que nos agrupa são as características, por exemplo, dos costumes, né? Ok? O costume, por exemplo, do brasileiro de assistir futebol, de gostar de futebol, é uma característica cultural que nos une, tá certo? Bem, o que é território? Território é a base física. Também está faltando um acento aqui, gente. Ok? Território é a base física, tá certo? De um país. Ok? Delimitado por fronteiras. Tá? Nós já trabalhamos esse assunto aí de conceitos da geografia, tá certo? Então, território é a base física de um país. Ó, vamos tomar exemplo aqui como o Canadá, tá? O Canadá, gente, ele é um país, a gente pode dizer assim, que tem a sua base territorial, tá? Delimitado por fronteira, e que é composto por duas nações. Como assim por duas nações, Gomes? É um país, tá? Mas tem duas nações? A gente pode dizer de modo geral que sim. Por quê? Porque dentro do território canadense predominam duas culturas. Uma cultura francesa, que é na parte litorânea, e uma cultura inglesa, gente. O Canadá, ele foi povoado, né? Ele foi construído, o território canadense, o país canadense, é, por dois países, tá? Os ingleses e os franceses. Né? Na época lá que houve a Guerra Civil nos Estados Unidos, e os ingleses saíram do território estadunidense, né? Grande parte dos ingleses migraram para o norte e fundaram lá o Canadá.
Só que também teve a presença dos franceses na parte litorânea. Então, de modo harmonioso, né, o Canadá é um país assim bem peculiar. De modo harmonioso, essas duas culturas se uniram para fazer um país, para montar um país, para criar um país, que é o Canadá no caso. Tanto é que no Canadá se fala o francês e o inglês também, tá, gente? A língua lá que a gente pode dizer que são línguas oficiais é o inglês e o francês no Canadá, que vigoram de modo harmonioso, né? Uma característica muito peculiar aí do Canadá, tá certo? Ok? Para vocês terem uma noção. Bem, gente, ó, aqui está o mapa da Espanha. No caso da Espanha, ó, é um país também, mas que existem outras nações dentro do território espanhol. Tá? Por exemplo, aqui o Basco, né? O País Basco, que ainda não é reconhecido pela ONU, tá? Mas é uma nação. Ou seja, essa parte da população aqui na Espanha possui características culturais diferentes dos demais, tá certo? Aqui, ó, na região basca, por exemplo, tá? Existe um outro dialeto, um dialeto basco, ok? Aí tu pode perguntar, Gomes, de onde veio esses povos? É, não se sabe de fato, né, a história desses povos, dos bascos, tá certo? Pô, eles apresentam aí mais de 2.000 anos de história. Os caras são bem antigos nessa região, né? E assim, existe uma identidade cultural muito forte dentro dessa região. Tem um time chamado de Atlético de Bilbao, cara. Lá os caras de fora não podem jogar. Atletas de fora, por exemplo, não podem fazer parte do time, no caso, né? Porque é uma condição lá, tá certo, gente? E a identidade cultural desse povo é muito forte. Tanto é que eles montaram uma espécie de exército armado há um tempo atrás para criar o País Basco, né? E guerrearam por vários anos aí com a Espanha, tá certo, gente? Para tentar criar um país. Porém, é um país reconhecido pela ONU, tá? Porém, até agora isso ainda não foi possível de fato, ok? Mas percebam que dentro do território, tá, da Espanha existe uma outra nação. Então, nem todos os estados possuem, né, só uma única nação. Tem país que possui outras nações dentro do mesmo estado, ok? Ou seja, pessoas diferentes dentro do mesmo estado. Se a gente fosse utilizar o exemplo do Brasil, a gente pode perceber que, de acordo com a região, as culturas vão mudando, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Rio Grande do Sul, tem uma cultura diferente da nossa nortista, e que é diferente, por exemplo, do pessoal do Centro-Oeste também, tá? Da população do Centro-Oeste. Não percebam que existem diferenças culturais. Porém, no Brasil, a cultura não é tão diferente de modo que crie, né, uma outra nação que tenha culturas totalmente, a gente pode dizer assim, totalmente diferentes, tá certo? Um outro caso também aqui bem interessante é da nação curda, né? Existe a nação, ó, existem os povos, essa é a área ocupada pelos curdos, tá? Que fica numa área entre o Iraque, a Turquia, a Armênia, uma área, a Síria, uma área muito conflituosa, né? Uma área marcada por guerras. Existe uma região que tem a presença de um povo, né? A gente pode dizer assim, de uma nação, que são os curdos, ó. Porém, cara, essa população, essa nação não tem uma base física hoje, não tem um território. Já teve, né? Já existia um país chamado de Kurdistão. Porém, né, depois da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial, esse povo perdeu seu território, né? Os europeus bagunçaram toda essa região e aí os mais prejudicados foram os curdos, que perderam o seu território. Seu território foram dividido entre os iraquianos, turcos, etc, etc. Então, olha lá, os caras têm uma nação, ó, existem os povos, um povo chamado de curdo, né, que possuem características culturais iguais, perfeito? Porém, os caras não têm uma base territorial. Logo, eles não vão ter um país e não vão ter um estado, tá certo? Eles estão disseminados aqui, né, nos países que fazem parte dessa região aqui do Oriente Médio.
ou seja, a população está disseminada em outros países. Qual é o grande problema? É que os iraquianos têm a cultura deles, os iranianos também, os turcos também e os curdos têm a cultura deles. E nessa região, meu filho, cultura diferente é um presságio de guerra, tá certo? É um presságio de conflito, perfeito? Mas percebam aí que existem nações sem estados, tá certo? Vamos adiante. Bem, uma outra regionalização, moçada, que nós falamos ano passado foram as regionalizações econômicas, lembra lá? Bem, o que é que essa regionalização econômica traz de diferente do que a gente está falando? Essas regionalizações vão dividir o mundo levando em consideração, né, o nível econômico dos países. Depois da Segunda Guerra Mundial, uma regionalização que vigorou lá, que foi criada, foi a regionalização em primeiro, segundo e terceiro mundo, ok? Bem, quem eram os países do primeiro mundo, Gomes? Eram os países capitalistas aliados dos Estados Unidos. Quem eram os países do segundo mundo? Eram os países socialistas aliados da União Soviética. E o terceiro mundo, Gomes? Eram os países que não eram nem capitalistas aliados dos Estados Unidos e nem socialistas aliado da União Soviética. Na verdade, eram os países, chamados de países neutros, perfeito? Bem, terminou lá a Guerra Fria, o período da Guerra Fria, né? Após 1990, o mundo sofreu uma outra regionalização, né? Chamada de desenvolvidos e subdesenvolvidos. Mas não mudou muito não, tá certo, gente? Os países de primeiro mundo, lá que eram chamados de primeiro mundo, né, se transformaram em desenvolvidos. E os países de terceiro mundo, né, tornaram-se em subdesenvolvidos, perfeito? Vamos lá ver o mapa para entender melhor.